Ex-milionário falido começa a trabalhar de taxista, mas dá carona à moradora de rua e sua filha. Porém, é demitido por ajudar elas, mas ela bate em sua porta dias depois e lhe dá um presente que muda sua vida. Que diabos de cheiro é esse, Mateus? A voz de Jonas era como óleo rançoso, escorrendo pela oficina mal iluminada e se misturando ao ar já pesado. É o motor, Jonas. Eu avisei semana passada que o retentor estava vazando. E eu te avisei que não ia gastar um centavo a mais nessa lata velha. Você não está me ouvindo? O cheiro está impregnando o pátio inteiro. Parece que tem um animal morrendo aí dentro. Mateus passou a mão suja de graxa pelo rosto, sentindo o cansaço pesar em cada músculo. Eu tentei limpar o carpete, de novo, mas o óleo continua pingando no coletor do escapamento. Ele queima e a fumaça sobe pela ventilação. Não há muito o que eu possa fazer. Não há muito o que você possa fazer? Jonas riu, um som seco, sem alegria. Ele se aproximou do táxi, o número 13, o pior da frota, e bateu com os nós dos dedos no capô amassado. Deixa eu te explicar uma coisa, bonitão. Esse carro é sua responsabilidade. O cheiro é sua responsabilidade. O barulho de chocalho que parece uma escola de samba de terceira categoria é sua responsabilidade. Se um cliente reclamar, a culpa é sua, entendeu? Entendi. Mas se eu não posso consertar a fonte do problema, então você dá o seu jeito. Lave, perfume, pendure um desses pinheirinhos ridículos no retrovisor. Reze, não me interessa. Só não quero mais sentir esse cheiro de fracasso toda vez que você entra aqui. Fracasso. A palavra ecoou na mente de Mateus. Ele olhou para as próprias mãos, as unhas permanentemente enegrecidas pela graxa. Há um ano, essas mãos seguravam taças de champanhe em coberturas de luxo. Volantes de carros esportivos que custavam mais do que toda a frota de Jonas. Agora, elas lutavam para manter uma carcaça de metal funcionando. E tem mais. Jonas continuou saboreando cada palavra. O pneu dianteiro esquerdo está careca. Outro taxista apontou. Isso é infração, sabia? Se a fiscalização te para, a multa é minha, mas a conta é sua. O pneu? Jonas, eu te pago quase 70% do que eu ganho só pelo aluguel do carro e da licença. Eu mal consigo pagar meu quarto. Como vou comprar um pneu novo? Isso, meu caro Mateus, é o que chamamos de problema seu. Você era o playboy, o herdeiro, deve saber tudo sobre como fazer dinheiro. Se aparecer, não é? O sorriso de Jonas era uma faca. Se vira. Quero um pneu decente nessa roda até segunda-feira. Ou você não roda. E pode ter certeza que vou descontar os dias parados do seu acerto. Mateus apertou o volante com força. O plástico barato estalando sob a pressão. A raiva subiu quente, queimando a garganta. A vontade de acelerar, de jogar aquele carro contra a parede do escritório de Jonas, de gritar até seus pulmões arderem. Mas a imagem do aviso de despejo colado na sua porta era um balde de água fria. Tudo bem, Jonas? Ele murmurou, a voz quase inaudível. Vou dar um jeito. É o que eu espero. Jonas se afastou, já procurando a próxima vítima para atormentar. Agora some daqui. Vá buscar algum trocado nesse lixo fedorento. Sozinho no carro, Mateus fechou os olhos. O cheiro não era de fracasso, era de humilhação. Era o perfume diário da sua nova vida. Ele ligou o carro. O motor tossiu, protestou, e então pegou com um barulho que fez um dos outros mecânicos rir. Enquanto manobrava para sair da garagem, seu celular vibrou no painel. Um número que ele conhecia bem demais. Ele atendeu, colocando no viva-voz. Senhor Mateus! A voz de uma mulher mais velha soou, falsamente doce. Sim, dona Margarida, eu sei, estou atrasado. Atrasado é pouco, meu filho. O aluguel venceu há 3 semanas. Os outros inquilinos pagam em dia. Eu tenho contas, sabia? A vida não está fácil para ninguém. Eu sei. Eu juro que vou pagar. Tive uns problemas com o carro, uns consertos inesperados. Problemas. Todo mundo tem problemas. Se não tiver o dinheiro até o fim do mês, vou ter que pedir o quarto. É o meu ganha-pão, entende? Entendo, dona Margarida, eu vou conseguir. Até o fim do mês. Assim espero. Ela desligou. Mateus bateu com o punho no painel, que rangeu em protesto. Ele acelerou pelas ruas.
Cada buraco um soco no estômago, cada farol vermelho uma pausa para contemplar o abismo. As luzes da cidade, que antes lhe pareciam um convite para a festa, agora eram apenas um lembrete de tudo o que ele não podia mais ter. Ele parou em um ponto movimentado, na esperança de uma corrida longa, talvez para o aeroporto. Uma corrida que pudesse salvar seu dia, salvar sua semana. Talvez até pagar o pneu de Jonas. Um homem bem vestido, saindo de um restaurante caro com uma mulher elegante, fez sinal. Mateus sentiu uma ponta de esperança. Ele parou. O homem abriu a porta, sentiu o cheiro, fez uma careta e olhou para o estofado rasgado. Não, obrigado, ele disse com desdém. A gente espera o próximo. Ele fechou a porta com força. Mateus observou pelo retrovisor, enquanto eles pegavam o táxi seguinte. Um carro novo, limpo e silencioso. A humilhação tinha camadas, e ele parecia determinado a descobrir todas elas. Ele encostou a cabeça no volante, o som do motor irregular preenchendo o silêncio. Ele só queria que o dia acabasse. Ele só queria desaparecer. Sábado à noite. A cidade exalava um suspiro de cansaço e alívio, e Mateus sentia o mesmo. 11 da noite. Ele estacionou o carro na sua vaga designada na garagem. O som do motor morrendo foi a música mais doce que ouviu o dia todo. Desligou os faróis, e o mundo se resumiu ao silêncio abafado do interior do veículo e ao cheiro persistente de óleo queimado. Acabou. Ele sussurrou para si mesmo. Finalmente acabou. Ele se espreguiçou, as costas estalando em protesto. A imagem de sua cama, do colchão fino e do travesseiro irregular, nunca pareceu tão luxuosa. Um banho, mesmo que frio, para tirar a sujeira do dia. E depois, o esquecimento. O bendito e temporário esquecimento do sono. Ele abriu a porta, o rangido protestando contra o silêncio. Onde você pensa que vai, princeso? A voz de Jonas cortou o ar como um caco de vidro. Ele estava ali, encostado no portal de metal que dava para a rua, braços cruzados, um cigarro barato pendendo do canto da boca. A brasa laranja era o único ponto de cor em sua silhueta escura. Meu turno acabou, Jonas. Já fiz minhas horas. Suas horas? Jonas riu, soltando uma nuvem de fumaça. Você acha que isso aqui é um escritório com cartão de ponto? Você trabalha até eu dizer que chega, e eu digo que não chegou. O sangue de Mateus, que estava frio de cansaço, começou a esquentar. O carro mal está aguentando. A temperatura subiu 2 vezes na última hora. Eu não vou arriscar. Ficar parado no meio da rua com um passageiro. Que comovente sua preocupação com o cliente. Jonas zombou, aproximando-se. Mas não se preocupe. Essa corrida é perto. Coisa rápida. Se é perto, por que não manda outro? O Flávio acabou de chegar. O carro dele é novo. Porque o Flávio não tem a sua aparência, disse Jonas, olhando Mateus de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. O cliente é excêntrico. Gosta de motoristas com boa aparência. E hoje o galã da noite é você. É o seu dia de sorte. A humilhação era tão palpável que Mateus podia sentir seu gosto amargo na boca. Ele sabia que era mentira. Jonas estava fazendo aquilo por puro prazer, por sadismo. Jonas, por favor, hoje não. A súplica escapou antes que ele pudesse contê-la. Foi um erro. Os olhos de Jonas brilharam com a vitória. Hoje sim, especialmente hoje. Ele tirou um pedaço de papel amassado do bolso. O endereço está aqui. É uma chamada da central, cliente antigo. Paga bem. E a gorjeta... Ele fez uma pausa dramática. Costuma ser generosa. Algo que você está precisando desesperadamente pelo que ouvi dizer. Ele sabia do pneu, sabia do aluguel. Ele sabia de tudo. E estava usando cada pedaço da miséria de Mateus para torcê-lo, para dobrá-lo à sua vontade. Qual é o endereço? Mateus perguntou, a voz desprovida de qualquer emoção. A luta havia acabado. A resignação, fria e pesada, tomou seu lugar. Era isso ou o olho da rua. E a rua era um abismo que ele ainda não estava pronto para encarar. Sabia que você seria razoável. Jonas sorriu, estendendo o papel. Agora vá. E tente não feder muito o lugar com esse seu perfume de oficina mecânica. Mateus pegou o papel sem olhar para o chefe.
Ele entrou no carro, o cheiro que antes era apenas irritante agora parecia sufocante. Ele girou a chave. O motor protestou, como se compartilhasse de sua relutância. Com um solavanco ele engrenou a marcha. Enquanto ele passava pelo portão, Jonas gritou atrás dele. "Ih, Mateus!" Ele parou, mas não se virou. "Não se esqueça do pneu até segunda, o relógio está correndo." Mateus não respondeu. Apenas acelerou, o som do motor defeituoso ecoando pela rua vazia. As primeiras gotas de chuva começaram a bater no para-brisa, finas e hesitantes. Elas pareciam lágrimas, lavando o brilho falso das luzes de neon. Ele olhou para o endereço no papel. Era longe, mais longe do que Jonas havia dito. Claro que era. A noite que ele pensou ter terminado em derrota estava apenas começando sua próxima fase de humilhação, e a chuva, que começava a engrossar, parecia a trilha sonora perfeita para seu humor sombrio. Ele estava sozinho, dirigindo uma carcaça barulhenta para o meio do nada, caçando centavos para sobreviver mais um dia sob o jugo de um homem, que se deliciava com seu sofrimento. Faltava meia hora para a meia-noite. A chuva fina tinha se transformado em um dilúvio bíblico. A água não caía. Ela era despejada em lençóis grossos e furiosos que o limpador de para-brisa, no seu ritmo asmático, mal conseguia afastar. As luzes da cidade não eram mais luzes, eram borrões de aquarela sangrando uns nos outros. Ótimo, perfeito. Mateus rosnou para o para-brisa cego. Um dilúvio para combinar com o humor. Cada poça d'água era um golpe violento no assoalho do carro, fazendo o veículo inteiro tremer. Ele estava no meio do nada, a caminho de um endereço que provavelmente nem existia, apenas para satisfazer o capricho de um chefe sádico. A raiva por Jonas ainda ardia, uma brasa quente sob a camada de cansaço e frustração. Ele parou no sinal vermelho, o único carro naquela encruzilhada deserta. O mundo era apenas o som da chuva martelando o teto de metal, o chiado do limpador e a respiração pesada de Mateus. Ele fechou os olhos por um segundo, imaginando-se em qualquer outro lugar. Toque, toque, toque. O som foi tão repentino e violento que ele deu um pulo no banco. Toque, 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 toque. Não era um toque. Eram batidas. Alguém estava esmurrando o vidro do passageiro. Seu coração disparou, o instinto gritando perigo. Isso é um assalto. É assim que começa. A mão dele foi instintivamente para a trava da porta, para se certificar de que estava abaixada. Ele virou a cabeça devagar. Pressionado contra o vidro distorcido pela água que escorria, estava o rosto de uma criança. Olhos enormes, escuros e arregalados de pânico. Cabelos pretos, longos, colados ao rosto pálido. A boca dela se abria e fechava, mas ele não conseguia ouvir nada além da tempestade. Uma criança. Usam uma criança como isca. É um truque velho. A mente dele gritava ordens. Ignore. Olhe para frente. O sinal vai abrir. Acelera e some daqui. Mas a menina continuava batendo, as pequenas mãos espalmadas no vidro, a urgência em seu rosto, atravessando a barreira de água e medo. Ele abaixou um pouco o vidro, apenas uma fresta. O rugido da chuva foi invadido por uma voz aguda e desesperada. "Yor, por favor, me ajude, por favor." "O que foi, garota? O que você quer?" Ele gritou de volta, tentando parecer mais duro do que se sentia. "É a minha mãe. Ela não está bem. Por favor, moço, ela precisa de ajuda." Ele olhou para além da menina, e então a viu. Uma figura encolhida, amparada pela criança, quase desabando na calçada inundada. Uma mulher. Tão encharcada, tão suja e tão frágil quanto a menina. A cabeça dela pendia, e mesmo à distância, ele podia ver que ela tremia incontrolavelmente, seja de frio, de medo ou de doença. O cinismo de Mateus, uma armadura forjada por meses de desconfiança e má sorte, começou a rachar. Não havia malícia ali, não havia truque. Havia apenas um desespero puro, absoluto. A imagem da mulher, tão vulnerável sob o castigo do temporal, e da filha, lutando para mantê-la de pé, era um soco em seu estômago. O sinal ficou verde. Carros atrás dele que surgiram do nada buzinaram. "Vá embora. Não é problema seu. Você tem problemas suficientes." A menina olhou para ele.
as lágrimas se misturando à chuva em seu rosto, a expressão se desfazendo de esperança para a mais pura desolação ao ver que ele não se movia. Droga! Ele praguejou para o volante. Num impulso que atropelou toda a sua autopreservação, ele se inclinou e destravou a porta do passageiro, empurrando-a para fora. "Entrem!" ele gritou, a voz mais alta que a buzina atrás dele. "Rápido! Entrem no carro!" A menina não hesitou. Com uma força que parecia impossível para seu tamanho, ela praticamente arrastou a mãe pela porta aberta, empurrando-a para dentro do banco de trás. Ela entrou logo em seguida, batendo a porta com força. O interior do carro foi instantaneamente invadido pelo frio, pelo cheiro de chuva e de rua molhada. A menina estava ofegante, quase soluçando de alívio. A mulher estava encolhida no banco, um amontoado de roupas molhadas e tremores. "Obrigada, moço, obrigada." A menina sussurrava como uma oração. Mateus ignorou a buzina que ainda soava atrás dele e acelerou, cantando pneus na pista molhada. "Não agradeça ainda", ele disse, os olhos fixos na estrada à frente. "Vou levar vocês ao hospital mais próximo. Segurem-se." "Hospital?" Uma voz fraca e rouca veio do banco de trás. Era a mulher, Camila. Ela se ergueu um pouco, a silhueta tremendo contra as luzes que passavam. "Não, hospital não, mas por favor." Mateus olhou pelo retrovisor. "Senhora, com todo o respeito, você não parece bem. O hospital é o melhor lugar." "É muito longe", ela sussurrou, cada palavra um esforço. Não vou aguentar. Tem um lugar mais perto." "Mais perto do que o pronto-socorro central." "O que poderia ser?" ele perguntou, a desconfiança voltando com força total. A menina Laura se inclinou para a frente, a voz pequena, mas firme. "Nossa casa, moço. Nós moramos aqui perto." "Sua casa? Vocês têm remédio em casa? Por que não me disseram antes?" Ele questionou, aliviado por um momento. Talvez a situação não fosse tão terrível. "Me dê o endereço." Houve uma pausa. A única coisa que se ouvia era a chuva e o motor do carro. "Não é bem um endereço", disse Laura, hesitante. "O senhor segue reto nesta avenida. Até o fim." "Até o fim? O fim da avenida dá no muro do cemitério." "É lá", a menina disse simplesmente. O corpo de Mateus gelou. Ele apertou o volante, os nós dos dedos brancos. "Lá aonde?" "No cemitério." A voz da mãe soou novamente, um pouco mais clara, mas ainda assustadora. "É onde nós moramos, e é onde tenho o que eu preciso. Por favor, é a nossa única chance." O cérebro de Mateus parou. Cemitério. Elas moram no cemitério. Eu coloquei 2 necrófilas, fantasmas ou sei lá o que no meu táxi. É isso. Enlouqueci de vez. "Isso é alguma brincadeira?" ele perguntou, a voz tensa. "Por favor, moço, eu juro", a menina implorou, e havia um soluço em sua voz que soava terrivelmente real. "A mamãe fica muito doente se não tomar o remédio dela, e o remédio está em casa. Por favor, confia na gente." Confiar nelas. A coisa mais ilógica que ele poderia fazer. Mas o que mais ele faria? Expulsá-las no meio da tempestade? A imagem da mulher desabando na calçada voltou à sua mente. Contra todo o seu bom senso, ele continuou dirigindo. O silêncio no carro era denso, pesado. As luzes da cidade foram ficando para trás, substituídas por muros altos e árvores escuras que se curvavam com o vento. "É naquela entrada." Laura apontou para um portão de ferro antigo e enferrujado entreaberto. "Pode entrar com o carro." Com o coração na boca, ele virou o volante e os faróis do velho táxi. Varreram as primeiras fileiras de lápides. Anjos de pedra choravam lágrimas de chuva. Cruzes de mármore pareciam ossos pálidos na escuridão. Era uma cena de pesadelo. "Pode parar aqui", disse a menina. Ele obedeceu, o motor morrendo com um gemido. A chuva batia no teto com uma fúria renovada. "Senhor", a voz de Laura era pequena contra a tempestade. "Eu não consigo levar ela sozinha." "O senhor pode me ajudar?" Sair do carro. Andar por entre os túmulos, no meio de uma tempestade. À 1 da manhã, com 2 estranhas. Cada instinto de sobrevivência em seu corpo gritava para ele ligar o carro e fugir. Mas ele olhou para trás.
Viu o rosto da menina um misto de medo e determinação. Ele não podia abandoná-las ali. Tudo bem, ele suspirou, a derrota evidente em sua voz. Vamos. Ele saiu na chuva torrencial, que o encharcou em segundos. Ajudou a menina a tirar a mãe do carro. Camila mal conseguia ficar de pé, apoiando-se pesadamente nele. Seguiram por um caminho de lama e grama escorregadia, desviando de túmulos e estátuas que pareciam observá-los. Finalmente, chegaram a uma pequena construção nos fundos do cemitério, quase engolida pelo mato. Parecia um antigo mausoléu, uma casa de zelador em ruínas. A porta de madeira estava empenada e podre. É aqui que eu morro, ele pensou. Laura empurrou a porta, que se abriu com um protesto agudo. E então, o terror de Mateus deu lugar ao choque mais absoluto. O espaço era minúsculo, um único cômodo. Mas a luz de um candeeiro a óleo revelou um chão varrido, uma pequena cama perfeitamente arrumada, uma pilha de livros, em um canto, e prateleiras improvisadas com latas e potes meticulosamente organizados. Apesar da pobreza evidente, o lugar era incrivelmente limpo e arrumado. Tinha um cheiro de lar, não de mofo ou ruína. Eles colocaram Camila na cama. Com as mãos trêmulas, ela pegou uma pequena caixa de metal debaixo do travesseiro. Tirou uma seringa e um pequeno frasco. Sem hesitar, ela aplicou a injeção na própria coxa. Mateus desviou o olhar desconfortável. Passaram-se alguns segundos de silêncio. Lentamente, os tremores de Camila diminuíram. Um rubor de vida voltou ao seu rosto pálido. Ela respirou fundo, um suspiro que parecia soltar um peso enorme. Viu? Disse Laura, com um sorriso aliviado. Eu disse que ela ia ficar bem. Enquanto a mãe descansava, Laura foi até um pequeno fogareiro. Ela tentava acendê-lo, para esquentar uma chaleira com um pouco de água. Vendo a dificuldade dela e a quase total ausência de comida, Mateus se aproximou. O que você vai fazer? Um chá para a mamãe. É tudo o que a gente tem. Ele olhou para as prateleiras, viu um saco de farinha quase no fim, uma caixa de leite em pó e um pouco de açúcar. Em um ato que ele mesmo não entendeu, ele tomou a frente. Deixa comigo. Acho que podemos fazer algo melhor que chá. Ele misturou a farinha e o leite com um pouco de água. Encontrou uma frigideira velha e, em poucos minutos, o cheiro de panquecas quentes encheu o pequeno cômodo, sobrepujando o cheiro da chuva e da terra molhada. Ele as colocou em 2 pratos lascados e as entregou para elas. A forma como Laura olhou para a comida e a gratidão silenciosa, mais intensa, no olhar de Camila, atingiram Mateus de uma forma que o dinheiro nunca conseguiu. Aquilo valia mais do que qualquer gorjeta que ele já tinha recebido em sua vida. O cheiro de panquecas e a visão de mãe e filha comendo com uma calma recém-descoberta aqueceram algo em Mateus, que ele pensava estar congelado para sempre. Por um momento, ele não era o ex-milionário fracassado, o taxista humilhado. Era apenas um homem que tinha ajudado. E isso era bom. Bem, ele disse, quebrando o silêncio confortável. A chuva parece ter diminuído um pouco. Eu preciso ir. Camila, que parecia uma pessoa completamente diferente de uma hora atrás, o olhou com uma intensidade que o deixou desconfortável. Nós nunca poderemos lhe pagar por isso. Não foi nada, ele mentiu. Tinha sido a noite mais estranha de sua vida. Apenas se cuidem. Moço, Laura disse com a boca ainda um pouco suja de açúcar. Qual o seu nome? Ele hesitou. Mateus. Obrigada, Mateus, ela disse com a seriedade de um adulto. Ele acenou com a cabeça, deu um último olhar para a cena doméstica bizarra dentro daquela ruína e se virou, saindo para a noite. A chuva não havia diminuído. Era uma mentira que ele contou a si mesmo. A violência da tempestade o atingiu assim que ele fechou a porta, o vento uivando entre os túmulos. Ele correu de volta para o carro, o caminho de lama parecendo ainda mais traiçoeiro. Encharcado e tremendo de frio, ele entrou no táxi batendo a porta. A sensação de segurança era uma ilusão, mas ainda assim era bem-vinda. Ele enfiou a chave na ignição, ansioso para deixar aquele lugar assombrado para trás. Ele girou a chave. Clique! Vrrr! O motor de arranque girou, cansado,
mas o motor não pegou. Ah, não. Não faz isso comigo, ele murmurou. Ele tentou de novo. Clique. Vrrr. Rrr. O som foi ainda mais fraco. A luz do painel piscou e diminuiu. Vamos, sua lata velha. Pelo amor de Deus, pegue! Ele gritou para o carro, batendo com a mão no volante. Ele deu um tempo. Respirou fundo. Girou a chave uma última vez. Clique. Silêncio. Um silêncio mortal, absoluto. A bateria tinha arriado. Um trovão ribombou no céu, como se o universo estivesse rindo da sua desgraça. Ele estava preso. Preso em um cemitério, no meio da pior tempestade do ano, em um carro morto. O pânico começou a borbulhar em seu peito. Ok, calma, calma. Ele pegou o celular. A tela se acendeu, mostrando o que ele mais temia. Sem serviço. Inútil. Ele jogou o aparelho no banco do passageiro. Plano B. Ele pegou o rádio da frota, apertando o botão do microfone com força. Central. Aqui é o carro 13. Alguém na escuta? Repito, carro 13 solicitando contato. A resposta foi um chiado alto cortado por estalos. A estática era tão densa que parecia uma parede. Jonas, Flávio, alguém? Ele tentou de novo, a voz já carregada de desespero. Preciso de ajuda. A bateria morreu. Estou perto da avenida principal. Ele não ia dizer que estava num cemitério. Nunca. Apenas estática. A tempestade devia ter derrubado a antena repetidora. Ele estava completamente sozinho, completamente ilhado. Ele deixou a cabeça cair sobre o volante, o plástico frio contra sua testa. A derrota era total. Ele podia ver as manchetes. Taxista encontrado morto de hipotermia em cemitério. Chefe diz que ele era problemático. Ele ficou ali, talvez por 10 minutos, talvez por 20, perdido na escuridão e no som da chuva. Foi então que uma luz o fez erguer a cabeça. A porta da pequena casa em ruínas se abriu, derramando a luz quente do candeeiro na noite escura. Contra a luz, a silhueta de Camila se destacava. Ela colocou a mão em concha ao lado da boca e gritou, a voz lutando contra o uivo do vento. O carro não pega? Mateus não tinha forças para responder. Apenas balançou a cabeça, um gesto que ela provavelmente não viu. Você não pode ficar aí fora, ela gritou de novo. A tempestade está piorando. Venha para dentro. Ele ficou paralisado, processando o convite. A escolha era clara e absolutamente insana. Opção 1. Ficar aqui neste caixão de metal frio e úmido, rezando para não ser atingido por um raio ou para que a bateria ressuscitasse por milagre. Dormir ao lado de túmulos. Opção 2. Aceitar o abrigo de uma mulher misteriosa que vive em uma casa caindo aos pedaços dentro de um cemitério. Ele riu. Um riso curto, sem humor, de pura incredulidade com a situação. A escolha era entre o terrível e o bizarro, e naquele momento, o bizarro parecia infinitamente mais quente e seguro. Com um suspiro de rendição final àquela noite surreal, ele abriu a porta do carro e correu. Correu como se sua vida dependesse disso, escorregando na lama, passando pelas lápides que o observavam em silêncio, correndo em direção à única luz, ao único abrigo que o destino lhe ofereceu. Ele irrompeu pela porta sem fôlego, pingando água por todo o chão limpo, parecendo um animal afogado. Camila estava parada ali, segurando o candeeiro. Havia um pequeno e enigmático sorriso em seu rosto. Eu imaginei que você não iria longe, ela disse, a voz calma e firme. Pode ficar conosco esta noite, Mateus. O pequeno sofá era irregular e duro, mas estava seco. Mateus sentou-se, sentindo o frio de suas roupas molhadas se infiltrar em seus ossos. Camila lhe entregou uma toalha puída, mas limpa. Obrigado, ele murmurou, secando o rosto e o cabelo. E desculpe por invadir de novo. Você não invadiu, você foi convidado. Ela corrigiu, a voz calma. Ela se sentou em uma pequena cadeira de madeira à sua frente, a luz do candeeiro a óleo dançando em seu rosto, criando sombras que faziam sua expressão parecer ao mesmo tempo cansada e incrivelmente forte. Laura, alheia à atenção dos adultos, brincava em um canto com 2 bonecas de pano. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo som da chuva e pelo murmúrio de Laura para suas bonecas.
Mateus precisava perguntar, precisava entender. Olha, eu não quero ser intrometido, mas por quê? Por que vocês estão morando aqui? Camila respirou fundo, um suspiro que parecia vir de um lugar muito profundo. Ela o encarou e seus olhos não vacilaram. Porque às vezes o lugar mais visível é o melhor esconderijo. E porque é o único lugar para onde poderíamos ir. Eu não entendo. É uma longa história, ela disse, e ela começa em um lugar muito pior do que este cemitério. Ela fez uma pausa, como se medindo se ele aguentaria o peso de suas próximas palavras. Eu saí da prisão há alguns meses. Um calafrio percorreu a espinha de Mateus. Ele não conseguiu evitar. Seu corpo todo enrijeceu, os músculos se contraindo. A imagem dele sozinho, trancado em uma casa em ruínas no meio de um cemitério com uma ex-presidiária, piscou em sua mente. O ar na sala pareceu ficar mais denso, mais perigoso. Ela notou a reação dele imediatamente. Seu olhar não se tornou defensivo, mas sim compreensivo. Eu sei o que você está pensando, ela disse, a voz firme, sem um pingo de autocomiseração. Não precisa ter medo de mim, Mateus, eu nunca machuquei ninguém. Fui presa por um crime que eu não cometi. O ceticismo deve ter ficado estampado no rosto dele, porque ela continuou inclinando-se para a frente. Fui enganada, fui roubada, e depois fui descartada. Me acusaram de dar um golpe na empresa do meu próprio pai, logo depois que ele morreu. Quem te acusou? Mateus perguntou, a curiosidade começando a lutar contra o medo. Minha madrasta. O nome saiu com um amargor controlado. E o homem com quem eu planejava me casar. Os dois. Eles queriam a herança do meu pai. A empresa, os imóveis, tudo. E eu era a única coisa no caminho deles. Eles criaram um rastro de papel, falsificaram minha assinatura, moveram dinheiro para contas em meu nome sem que eu soubesse. Quando a auditoria veio, todas as provas apontavam para mim. Foi perfeito. Eles ficaram com a fortuna e eu fiquei com uma sentença de 5 anos. A história era absurda, digna de um filme, mas a convicção na voz dela era inabalável. Enquanto Camila falava, a voz de Laura se ergueu do seu canto, clara e cristalina. Brincando com suas bonecas, ela disse em um tom pomposo, "Let's have a tour of the castle, shall we? Il castelo é muito grande." Mateus virou a cabeça bruscamente na direção da menina. O queixo dele caiu. Ele olhou de Laura para Camila, a confusão estampada em seu rosto. Ela fala inglês? E italiano? Um sorriso triste tocou os lábios de Camila. Laura estudava na melhor escola bilíngue da cidade, antes de eu ser presa. Ela era a primeira da turma. Aquelas poucas palavras foram mais convincentes do que toda a história. Aquele detalhe, aquela prova viva de uma outra vida, uma vida de privilégios e educação de elite, fez a narrativa inacreditável de Camila parecer subitamente possível. O medo de Mateus começou a se dissolver, substituído por uma onda de fascinação e uma ponta de empatia. A história dela, em uma escala muito maior, ecoava a sua própria. Uma queda vertiginosa da riqueza para a miséria, causada pela traição daqueles em quem confiava. Mas eu não desisti na prisão. Camila continuou, a voz agora carregada de uma nova energia, uma chama de determinação. Eu estudei meu próprio caso, dia e noite, e eu encontrei uma falha, uma única prova que eles não conseguiram destruir, que estava guardada em um lugar que eles não podiam acessar. Uma prova que inocenta a mim e condena os dois. E onde está essa prova? Ele perguntou, agora completamente absorto. Em um cofre de banco, ela respondeu. Um cofre que só pode ser aberto por mim, pessoalmente. É por isso que estamos nos escondendo. Eles sabem que eu saí. Estão me procurando. Mas eles nunca imaginariam procurar aqui. Estou apenas esperando o momento certo para ir até lá e recuperar minha vida. A enormidade da história, combinada com a exaustão física e emocional da noite, atingiu Mateus como uma parede. Sua cabeça girava. Prisão, herança, traição, provas escondidas. Era demais. Seus olhos começaram a pesar. Camila pareceu notar. Você precisa descansar. Pode dormir aí no sofá. Não é muito, mas é melhor que o carro. Ele nem protestou.
Apenas se deitou puxando uma manta fina que ela lhe ofereceu. A última coisa de que se lembrava era o som da chuva batendo no telhado e a imagem dos olhos de Camila, brilhando com uma convicção de aço à luz do candeeiro. Ele estava no meio de um furacão, e não era só o que estava lá fora. Mateus acordou com um susto, não com o som da chuva, mas com a ausência dele. O silêncio era preenchido por um chiado suave e um cheiro que ele não sentia há muito, muito tempo. Café fresco. Raios de sol poeirentos entravam pelas frestas. Da janela, iluminando o pequeno cômodo. "Moço, acorda!" A voz de Laura soou perto dele. "A mamãe fez panquecas de novo." Ele se sentou no sofá, piscando. A noite anterior pareceu um sonho febril. O cemitério, a tempestade, a história de Camila. Mas ali estava ela, de pé perto do fogareiro, virando uma panqueca em uma frigideira. Ela parecia mais jovem à luz do dia e a exaustão em seu rosto havia sido substituída por uma determinação serena. "Bom dia", disse Mateus, a voz rouca de sono. "Bom dia", respondeu Camila, oferecendo-lhe uma caneca de metal com café fumegante. "Dormiu bem?" "Melhor do que no carro, com certeza", ele admitiu, tomando um gole. O café era forte e o aqueceu por dentro. "Onde você conseguiu isso?" "Eu guardo para emergências", ela disse com um leve sorriso. "Acho que uma noite como a de ontem se qualifica como uma emergência. Agora coma, você vai precisar de energia." Enquanto comiam as panquecas, que Mateus notou eram ainda mais deliciosas que as dele, um plano começou a se formar na cabeça dele. Depois de agradecer pela comida, ele se levantou. "Preciso dar uma olhada no carro. Se eu não aparecer na garagem, meu chefe vai... Bem, ele não vai ficar feliz." "Você entende de mecânica?" Camila perguntou surpresa. "Um pouco", ele respondeu vago. Carros costumavam ser um hobby. Lá fora, o mundo estava lavado e limpo. O ar cheirava a terra molhada e folhas. Ele abriu o capô do velho táxi, o cheiro familiar de óleo e metal o saudando. Suas mãos, que ele tanto odiava por estarem sempre sujas, agora se moviam com um propósito e uma perícia esquecidos. Ele checou os cabos da bateria. "Ahá!" ele murmurou para si mesmo. O cabo negativo estava solto e corroído. Um mau contato clássico, piorado pela umidade da noite. Ele o removeu, raspou os contatos com uma pedra que encontrou no chão até o metal brilhar e o reconectou apertando-o com toda a força que conseguiu. "Ok, sua lata velha, é agora ou nunca." Ele entrou no carro, girou a chave e prendeu a respiração. O motor de arranque girou 1, 2 vezes e então, vrum! O motor pegou, barulhento e irregular como sempre, mas estava vivo. Um sorriso de puro alívio e satisfação se espalhou pelo rosto de Mateus. Ele não se sentia tão competente há meses. Ele saiu do carro limpando as mãos sujas de graxa na calça. Camila e Laura estavam na porta da casinha, observando-o. A imagem delas ali, duas pessoas tão evidentemente fora de lugar em meio àquela pobreza, o atingiu novamente. Ele deveria simplesmente ir embora. Era o mais sensato a fazer. Mas ao olhar para o rosto de Laura, tão sério e tão esperançoso, ele ouviu a si mesmo dizer palavras que não planejou. "Olha, eu não posso aceitar pagamento por ontem. Mas, o que acham de uma comida de verdade? Um almoço?" Os olhos de Laura se arregalaram. A seriedade em seu rosto se desfez em pura alegria infantil. "Um cheeseburger? Com batata frita?" Camila colocou a mão no ombro da filha, a hesitação clara em seu rosto. "Mateus, você já fez tanto. Não precisa." "Eu insisto." Ele a cortou com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. "De verdade, considerem a corrida de ontem paga. Chame a Laura. Vamos." 20 minutos depois, eles estavam sentados em uma lanchonete simples e barulhenta no centro da cidade. A alegria de Laura ao devorar um cheeseburger duplo com uma montanha de batatas fritas era a coisa mais genuína que Mateus havia visto em anos. "Isso tem queijo e bacon?" ela perguntou com a boca cheia, os olhos brilhando. "É o melhor dia da minha vida." Mateus riu. Uma risada de verdade, que veio do fundo do peito. Ele se sentia leve. Por uma hora ele esqueceu Jonas, o aluguel atrasado, a vida miserável. Eram apenas 3 pessoas dividindo uma refeição.
Camila mal tocou em sua comida, contente em apenas observar a filha, e de vez em quando lançar a Mateus um olhar de gratidão tão profundo que ele precisava desviar o rosto. Quando terminaram e saíram para o sol do meio-dia, o clima de leveza persistia. Mas ao se aproximarem do carro, Camila parou. Mateus, ela começou, a voz subitamente hesitante. Eu sei que já é um abuso inacreditável da sua bondade, mas eu preciso pedir uma última coisa. Pode falar, Camila. Depois de ontem acho que nada mais me assusta. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Se você puder, me leve até a agência central do Banco da Nação. É o meu último pedido, juro. A menção do banco trouxe a realidade da noite anterior de volta com força total. A leveza desapareceu, substituída pela tensão da sua história inacreditável. Ele tentou quebrar o gelo com uma piada. Claro, ele disse, forçando um sorriso. Você não vai roubar o banco, não é? Ela não sorriu de volta. Seus olhos, no entanto, brilharam com uma esperança feroz, quase ofuscante. Não, ela disse, a voz cheia de uma convicção de aço. Vou apenas recuperar o que é meu. Hoje, Mateus, hoje eu finalmente poderei provar que sou inocente. Mateus observou Camila e Laura subirem os degraus de mármore do imponente banco. Camila não olhou para trás. Ela caminhava com uma postura reta, segurando a mão da filha, uma rainha destronada marchando para reclamar seu reino. Boa sorte, ele sussurrou para o carro vazio, e então engrenou a marcha afastando-se do meio-fio. Ele dirigiu por alguns quarteirões, o silêncio no carro permitindo que a enormidade do que acabara de fazer o atingisse. Ele tinha abandonado o posto, ignorado uma chamada, desaparecido por horas e agora estava levando uma ex-presidiária para um banco baseado em uma história que faria qualquer pessoa sã interná-lo. BZZT, BZZT, BZZT. Seu celular, mudo por horas, explodiu em uma cacofonia de vibrações e pings. Ele o pegou do painel. A tela estava acesa com uma avalanche de notificações. 27 chamadas não atendidas. Jonas 53. Novas mensagens. Jonas. Seu coração afundou. Ele abriu as mensagens, o polegar tremendo. Eram uma cascata de fúria. 0015. Onde você se meteu, seu inútil? 0030. O cliente da chamada. Especial ligou. Disse que você nunca apareceu. 010. Mateus, se você não der sinal de vida em 10 minutos, considere-se um homem morto. 02 os 30. Eu vou destruir você. Você me fez perder um contrato VIP. 090. Apareça na garagem. Agora. Você vai me pagar até o último centavo. A última mensagem tinha chegado há 2 horas. O sangue de Mateus gelou. Ele pisou no acelerador, o motor velho, gritando em protesto. Ele dirigiu o mais rápido que podia, mas sabia que já era tarde demais. Não havia emergência no mundo que Jonas aceitaria como desculpa. Quando ele entrou na garagem, o lugar pareceu silenciar. Os outros motoristas, que estavam conversando e rindo, pararam e olharam para ele, alguns com pena, outros com uma curiosidade mórbida. Jonas estava parado na porta do seu escritório, braços cruzados, esperando por ele. Olha só, a bela adormecida resolveu acordar, Jonas disse, a voz perigosamente baixa. Ele caminhou lentamente até o carro de Mateus, que desligou o motor. Gostou do seu passeio noturno? Jonas, me escuta. Aconteceu uma emergência. Uma mulher, ela estava passando mal, a filha dela me parou no meio da rua. Cala a boca! Jonas explodiu, o grito ecoando pela garagem e fazendo todos se encolherem. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu nasci ontem? Emergência? A sua única emergência era cumprir a ordem que eu te dei. Ele se aproximou da janela do carro, o rosto vermelho de raiva, respingando saliva. Você tem alguma ideia do que você fez? Aquele cliente era o gerente de um hotel de luxo. Eu estava fechando um contrato para ser o táxi exclusivo deles. Um contrato que ia render milhares, e você, seu pedaço de lixo irresponsável, simplesmente não apareceu. Eu não tive escolha. A mulher... Tentou Mateus mais uma vez. A sua escolha foi me cuspir na cara. Foi mostrar para todo mundo que você se acha melhor que isso aqui. Jonas gesticulou para a garagem, para os outros motoristas. Mas adivinha só,
Você não é nada. Você é o pior funcionário que eu já tive na vida. O mais inútil, o mais problemático, o mais arrogante. Cada palavra era um soco, e o pior era a plateia. Os olhares de todos fixos nele. Você está demitido, Jonas gritou, a palavra final soando como uma sentença de morte. Fora daqui, agora. Mateus ficou sentado, paralisado, o zumbido da humilhação em seus ouvidos. O que você está esperando? Um convite? Jonas rosnou. Me dá as chaves agora, as chaves do meu carro. Lentamente, como se estivesse se movendo debaixo d'água, Mateus tirou a chave da ignição. O chaveiro barato, com o número 13, parecia pesar 1 tonelada. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta, tão apertado que ele mal conseguia respirar. Ele engoliu em seco, lutando contra as lágrimas de raiva e desespero que ardiam em seus olhos. Ele não daria esse prazer a Jonas. Ele estendeu a mão para fora da janela e abriu a palma. As chaves caíram na mão estendida de Jonas com um baque surdo. Agora suma da minha frente. E se eu te vir perto de um dos meus carros de novo, eu chamo a polícia. Mateus abriu a porta e saiu. Ele não olhou para ninguém. De cabeça baixa, sentindo dezenas de olhos em suas costas, ele atravessou o pátio e saiu. Para a rua, para o sol quente do meio-dia que parecia zombar de sua desgraça. A caminhada de 4 quilômetros até seu pequeno quarto foi a mais longa de sua vida. Uma marcha da derrota. Cada passo era um lembrete. Acabou. Você fracassou. De novo. As 3 semanas seguintes foram um borrão de desespero. Ele ficou no quarto, saindo apenas para procurar empregos que não existiam. A comida acabou. Ele viveu de água da torneira e do resto de um pacote de biscoitos. O aviso de despejo, que antes era uma ameaça, agora era uma promessa. O último prego em seu caixão. Na 3ª semana, sentado no chão do quarto vazio, com o estômago doendo de fome e a carta de despejo ao seu lado, ele se rendeu. A luta tinha acabado. Ele havia perdido. Com as mãos trêmulas, ele pegou o celular, o único bem que lhe restava, e discou o número que jurou a si mesmo nunca mais discar em uma situação de derrota. A voz atendeu no segundo toque, calorosa e preocupada. Alô? Ele fechou os olhos. A humilhação final. Mãe? Ele disse, a voz um sussurro quebrado. Sou eu, Mateus. Sim, eu sei que faz tempo. Não está tudo bem. Na verdade, está tudo péssimo. Ele fez uma pausa, engolindo o orgulho que restava. Mãe, eu posso voltar para casa? A mala estava feita. Uma mala pequena, com as poucas roupas que não tinham cheiro de graxa, e o único par de sapatos decente que lhe restava. Mateus sentou-se na beirada da cama nua, no quarto que ecoava a sua própria vacuidade. O celular vibrou ao seu lado. Uma mensagem de um amigo. Amigo, tô saindo de casa agora. Chego em 15 minutos para te levar para a rodoviária. Força aí, cara. Força, Mateus repetiu para o quarto vazio, um riso amargo escapando por entre os lábios. Ele não tinha mais força. Tinha apenas resignação. Era o fim da linha. De volta para a casa dos pais, para os olhares de pena, para as perguntas que ele não queria responder. De volta a ser o filho do doutor que não deu para nada. Ele se levantou, deu uma última olhada para o quarto que foi sua prisão nas últimas 3 semanas e pegou a mala. Estava pronto para a última caminhada, a da rendição final. Toque, toque. Uma batida firme na porta. Já vou! Ele gritou, a voz rouca. Devia ser seu amigo, chegou mais cedo. Ele arrastou os pés até a porta, ansioso para acabar logo com aquilo. Ele girou a maçaneta e abriu a porta, e seu cérebro parou de funcionar. Não era seu amigo. Parada no corredor mal iluminado do prédio, estava uma mulher. Por uma fração de segundo, ele não a reconheceu. Esta mulher era luminosa. Usava um vestido simples de seda verde esmeralda que caía perfeitamente em seu corpo, realçando uma elegância que ele nunca tinha visto. Havia um colar de pérolas discreto em seu pescoço e pequenos brincos, de diamante que capturavam a luz fraca do corredor e a multiplicavam. Sua postura era ereta, confiante. Régia. Foi o sorriso dela que o fez conectar os pontos. Um sorriso pequeno,
mas carregado de uma esperança que ele reconheceu da lanchonete. E os olhos? Eram os mesmos olhos. De Camila, ele gaguejou, o nome saindo como um sopro de incredulidade. Ele olhou para ela, depois para si mesmo, com suas roupas velhas e a mala da derrota na mão. Eram de dois universos diferentes. Olá, Mateus. A voz dela era diferente, suave, calma, mas com um timbre de poder que não existia antes. Ele não conseguia formular uma frase. Como... Você... O sorriso dela se alargou um pouco, e não havia arrogância nele, apenas um alívio profundo. Eu disse que voltaria para lhe pagar. Pagar? Eu não estou entendendo. O que aconteceu? O banco funcionou? Funcionou melhor do que eu jamais sonhei, ela disse, e seus olhos brilharam. Tudo o que eu te contei era verdade. Os documentos no cofre não eram apenas provas, Mateus. Eram as confissões detalhadas e assinadas que meu pai os obrigou a fazer anos atrás, quando descobriu um primeiro desfalque deles. Ele os perdoou, mas guardou as confissões como uma apólice de seguro. Eles achavam que ele tinha destruído tudo. Mateus soltou a mala que tombou no chão com um baque surdo. Ele se apoiou no batente da porta, sentindo as pernas fracas. Então, no momento em que meu advogado, que me aguardava do lado de fora do banco, apresentou cópias autenticadas daquelas confissões a um juiz de plantão, o jogo virou. Não havia defesa. Não havia o que argumentar. A ordem de prisão para minha madrasta e para o traidor que um dia chamei de noivo foi expedida em menos de 2 horas. Prisão? Eles foram presos? Esta manhã. A polícia os pegou no café da manhã em um dos hotéis mais caros da cidade, comemorando a minha desaparição, ela disse, com um pingo de ferro na voz. E a sua herança? Seu dinheiro? Ele perguntou, a mente girando para tentar acompanhar. Todas as contas e bens que estavam congelados ou em nome deles foram imediatamente revertidos para mim. Tudo. A justiça foi lenta, dolorosa e me custou anos de vida. Mas ela chegou, Mateus. Ela finalmente chegou. Ele olhou para a mulher à sua frente, para a transformação dela. Não era apenas a roupa ou as joias, era o peso que tinha sido tirado de seus ombros. Ela estava livre, de todas as maneiras que importavam. E ele estava ali, com a mala no chão, a caminho de admitir sua derrota para o mundo. Ele começou sem saber o que dizer. Ele gesticulou para a mala para o quarto vazio. Eu estava de saída, indo embora. Eu sei, ela disse, e seu olhar se suavizou com uma empatia que o atingiu, em cheio. Eu sei de tudo. Sei o que aconteceu com seu emprego, e sei que foi por minha causa. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre seus 2 mundos. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Mateus olhou para Camila, depois para a sua mala de fracasso no chão e de volta para ela. A realidade parecia ter se dobrado sobre si mesma. Por sua causa? O que você quer dizer? Eu pedi ao meu advogado para descobrir o que aconteceu depois que você me deixou no banco. Ela explicou, a voz suave, mas precisa. Ele descobriu que você foi demitido no mesmo dia, por ter desaparecido para ajudar a mim e a minha filha. Ele descobriu como seu chefe o humilhou na frente de todos. Ela fez uma pausa e seu olhar era de uma seriedade absoluta. Eu não podia permitir que um ato de pura bondade, o único que recebi em muito tempo, resultasse na sua ruína. Então, como um primeiro agradecimento, ela respirou fundo, como se para dar mais peso às suas próximas palavras. Eu comprei a empresa de táxi. O cérebro de Mateus parou. Ele literalmente não conseguiu processar a frase. As palavras flutuaram no ar sem sentido. Você... O quê? Eu comprei. A frota, a garagem, os contratos, as licenças, tudo. O dono estava ansioso para vender e eu ofereci um valor que ele não pôde recusar. A transação foi finalizada há 1 hora. Mas, por quê? Ele conseguiu sussurrar, sentindo-se como se estivesse em um sonho. Porque eu podia, ela disse simplesmente. E porque era a coisa certa a fazer.
Aquele homem, Jonas, construiu seu pequeno império sobre a humilhação dos outros. Isso acaba hoje. Ela olhou para a mala dele. E porque eu tenho um cargo para preencher. Um cargo? Ele repetiu, a mente ainda em marcha lenta. Que cargo? O de gerente geral, é claro. Ela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A pessoa que vai dirigir a empresa e garantir que cada funcionário seja tratado com a dignidade que você nunca recebeu. Ela sorriu. Quem mais poderia ser, Mateus? O cargo é seu, se você aceitar. No dia seguinte, a cena na garagem era impagável. Jonas estava gritando com um motorista sobre um para-choque arranhado, o rosto vermelho e a veia da testa saltada. Ele parecia um pequeno rei em seu castelo de graxa e insatisfação. Foi quando o carro de luxo, um sedã preto e silencioso, entrou no pátio e parou. Jonas se virou irritado. Ei, aqui não é estacionamento de madame! Fora! A porta traseira se abriu e Camila desceu. Usava um terninho de linho branco, impecável. Óculos escuros escondiam seus olhos, mas sua postura exalava uma autoridade que fez Jonas engolir em seco. O advogado dela desceu do outro lado. E, para o choque de todos, Mateus desceu do banco do carona usando roupas novas e simples, mas com uma expressão nervosa e determinada. O que é isso? O que você está fazendo aqui com ela? Jonas rosnou para Mateus. O advogado pigarreou. Senhoras e senhores, um momento da sua atenção. A partir das 8 da manhã de hoje, a propriedade e o controle total da frota rápida foram transferidos para minha cliente, a senhora Camila Neves. Um murmúrio percorreu os motoristas. Jonas ficou pálido. O quê? Isso é mentira. É uma piada. Eu lhe garanto que não é piada, senhor Jonas, disse Camila, tirando os óculos. Seus olhos encontraram os dele, frios como gelo. E minha primeira ordem executiva como a nova dona desta empresa é anunciar uma mudança na gerência. Ela se virou para a pequena multidão. Gostaria de apresentar a vocês seu novo gerente geral, o senhor Mateus. Se queixos pudessem de fato cair no chão, o de Jonas teria aberto um buraco no concreto. Seu rosto passou de pálido para um tom esverdeado de puro choque e terror. Todos os motoristas se viraram para ele, testemunhando sua total e completa aniquilação. Você... Jonas gaguejou, apontando um dedo trêmulo para Mateus. Você vai... me demitir? Depois de tudo? Mateus deu um passo à frente. Sua voz não era alta ou arrogante. Era calma e firme. Não, Jonas. Eu não vou te demitir. Um suspiro de alívio quase escapou de Jonas, mas Mateus continuou. Ainda temos uma vaga para motorista e um carro disponível, o número 13. Os olhos de Jonas se arregalaram. As regras da empresa, agora sob nova direção, são claras, continuou Mateus, o olhar fixo no de seu antigo algoz. O motorista é responsável por todos os custos de manutenção, incluindo pneus. E aquele carro precisa de um pneu novo até segunda-feira, ou não poderá rodar. E claro, os dias parados serão descontados. A justiça não foi apenas feita, ela foi poética. Jonas ficou ali, de boca aberta, derrotado, humilhado com suas próprias regras, enquanto um sorriso discreto se espalhava pelos rostos dos outros motoristas. Sob a gestão de Mateus, a empresa floresceu. Ele investiu em carros novos, criou um sistema de bônus justo e, acima de tudo, tratava a todos com respeito. Ele sabia o nome de cada motorista, de cada mecânico. Ele era um líder, não um chefe. A amizade entre ele e Camila, forjada na tempestade e no desespero, aprofundou-se em algo mais sereno e forte. Era um amor nascido do respeito mútuo, da gratidão e da compreensão de quem viu o pior da vida e escolheu a bondade. Meses depois, sentado em uma mesa de jantar de verdade, na nova e iluminada casa de Camila, ele a observava ajudar Laura com o dever de casa. O som da risada delas preenchia o ambiente. Ele pensou em sua jornada. A queda vertiginosa, o cheiro de óleo, a humilhação, a noite de pesadelo em um cemitério. Parecia a vida de outra pessoa. Ele olhou para o sorriso de Camila e para o abraço de Laura, e soube com uma certeza que aqueceu sua alma, que sua história
que havia começado como o mais terrível dos filmes de terror, tinha, de alguma forma milagrosa, se transformado no mais belo dos contos de fadas.